Contexto Geral entrevista a presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado do Ceará, Tereza Neumann. Nasci em Parnaíba, no Piauí. Vivi lá até por toda a minha adolescência e vim para Fortaleza com toda a minha família. E aqui estamos até hoje. Sou uma pessoa que adoro, eu gosto de pessoas, de todos os tipos de divertimentos, esporte. Sou uma pessoa dedicada à família e filha de uma mulher muito forte, que me ensinou princípios, eu acho que todos os bons princípios éticos. Sempre vendo que a vida é um aprendizado a cada dia, dá valor à educação, dá valor ao trabalho. Minha mãe, Maria do Socorro Santos de Freitas, é o meu símbolo maior. Foi assim, a mulher que eu aprendi a respeitar e a conhecer todo o lado positivo do que é ser mulher. Ser forte, ser corajosa e não perder nenhuma desses bons princípios. Fiz minha vida sempre pautada nesses princípios de ser leal às pessoas, e me descobri em mim assim uma vontade muito grande de ajudar pessoas. Então isso eu descobri no setor público, né? Gosto muito de estudar, adoro música, cinema, teatro. Em resumo, eu acho que eu sou uma pessoa assim que eu gosto de tudo. E acima de tudo, eu acho que gosto de pessoas. Tive a felicidade, né, de me formar em técnica de edificações, só que eu não parei por aí. Eu mesmo já na escola, eu fiz o vestibular, passei para o curso de engenharia elétrica, né? E realmente eu tive uma experiência de uma profissão bem masculina na escola técnica, porque éramos apenas 3 mulheres. Mas eu me adaptei, eu já tinha uma história de infância muito com meus primos, irmãos, então eu já sabia assim, conviver muito com os meninos, né? E na escola técnica eu convivi também com isso, uma profissão masculina, à época, né, ainda, muitos amigos, e também escolhi uma profissão mais masculina ainda, que foi a engenharia elétrica. Então, eu cheguei a participar de salas de aula em que nós tínhamos disciplinas onde eram 2 mulheres ou apenas eu como mulher, né? Mas foi assim um convívio maravilhoso, uma troca de experiência muito importante, muito respeito. Adoro minha profissão. E caminhei nessa área, né? Depois participei como sócia de empresa, na área de construção civil. E depois eu optei por querer conhecer o outro lado da moeda, né? Eu acho que eu pensei até assim, ter uma experiência pública, não ser uma funcionária pública. Mas eu me adaptei tanto que resolvi fazer um concurso. Dentro da prefeitura, né, aqui em Fortaleza, eu resolvi participar do único concurso que aconteceu e passei a ser funcionária. Tive a oportunidade de, dentro da própria prefeitura, exercer várias atividades, né, como chefe de setores, de distritos, e convivendo com muitas pessoas, com muitos assuntos, porque é um mundo
é uma diversidade de informações, de atividades, de necessidades, de demandas, né? Então isso me encantou. E eu cheguei a ter assim, um dos grandes desafios da minha vida como funcionária pública, que foi abraçar a gerência administrativa do centro da cidade de Fortaleza. Eu que já vivia no centro da cidade, quando cheguei aqui em Fortaleza, sempre praticamente morei no centro da cidade de Fortaleza, morei 22 anos, estudei. Então, eu criei esse vínculo com a área central. E eu acho que eu procurei dar tudo de mim. Era um momento em que se falava em requalificação de centros, mas de uma forma muito ainda elementar, não se tinha nenhum trabalho ainda voltado para a área mesmo. E eu comecei a desenvolver algumas atividades. Era um cargo ligado à Secretaria Executiva Regional 2, que era apenas administrativa, mas aquilo me realizou muito, porque eu consegui colocar ali muitas esperanças. Não abrir mão de lutar pelas coisas que você acha que pode conseguir mudar. E mudar não mudar para somente lhe beneficiar, mas mudar para melhorar a sociedade, né? Então, eu acho que isso daí esse é o meu retrato, esse é o meu perfil. Contribuir principalmente quando o resultado desse trabalho ele se volta para uma grande quantidade de pessoas. E quando essas pessoas são pessoas que, ao meu ver, não têm voz, ou não conseguem se posicionar diante da sociedade, ou são excluídas de alguma maneira. Então, eu me sinto feliz dessa forma. Eu acho que foi por isso que eu me senti tão bem, abandonando a iniciativa privada e passando a exercer funções públicas. Não querendo dizer que a iniciativa privada não tenha o seu valor, não é lógico que sem ela não se tem o desenvolvimento de um país, mas você tem resultados mais pontuais. Então, como funcionária pública, eu realmente me senti muito feliz. A política, eu acho que ela faz parte da vida de todos nós. É muito estranho quando se ouve alguém dizer assim, eu não sou político. Todos nós somos políticos. Apenas nós atuamos politicamente em áreas diferenciadas. Podemos estar fazendo política quando estamos exercendo atividades sindicais, atividades partidárias, que aí realmente é a política que o cidadão vê, não é? Aquela política partidária. Mas nós realizamos a política dentro da nossa própria residência, não é? Quando nós buscamos negociar, quando nós buscamos encontrar saídas, quando nós buscamos desenvolver atividades cidadãs, né? Então, tudo isso faz parte dessa política. Agora, sim, a militância mesmo, ela não fez até hoje parte da minha vida, a militância partidária. Eu sempre procurei estar e conhecer e ver o que os políticos fazem pela cidade, pelas pessoas, sempre com a minha visão crítica, a minha visão de cidadã, né? Achando sempre que eu posso estar contribuindo de alguma forma, independente de que partido eu esteja ajudando ou com que pessoas de qualquer partido eu esteja me juntando para exercer alguma atividade que traga resultados para todos nós.
Então, eu acho que eu vivo realizando política. Fui convidada para um grande outro desafio, que foi me candidatar a presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado do Ceará. Porque até aquele momento só tinha sido exercido por homens, né? Pessoas que realmente conseguiram trazer o sindicato até os seus 65 anos, que foi quando eu assumi. Em 2007, conseguimos, né? Fui eleita e a partir daí comecei a desenvolver um trabalho bem dirigido para essa política de emprego e renda, de valorização profissional, de lutar realmente para que a sociedade possa ter profissionais qualificados e ter serviços de qualidade, para que o poder público possa estar realizando serviços da melhor qualidade, com a capacitação desses profissionais da área tecnológica dentro da gestão pública, né? E eu, assim, estou sempre aberta a novos desafios na minha vida. Eu acho que esse do sindicato e da própria Federação Nacional dos Engenheiros, agora que também vou estar como diretora de Relações Institucionais, eu acho que isso aí também abre um grande leque de atuação, não só mais em nível regional, mas nacional, buscando levar para os 18 sindicatos que fazem parte da federação, novas parcerias, novas formas de atuar com visões da própria iniciativa privada, dos órgãos públicos, de instituições as mais diversas possíveis, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. E a partir daí possamos estar não só ajudando os profissionais nas suas causas, nos seus interesses coletivos ou pessoais, né, porque existem as relações trabalhistas e tudo, mas também nessa relação do empregador e do trabalhador. Porque se vê hoje como o sindicato, não mais aquele sindicato, pelo menos é a nossa visão hoje, do Sindicato dos Engenheiros aqui no Ceará, e da própria federação que nós fazemos parte, que é a FNE, não mais aquele sindicato que só luta pelas melhorias salariais, por questões de trabalho, que isso é fundamental, porque nenhum trabalhador consegue ser bom, se qualificar e tudo, se ele não tiver toda essa visão, esse aparato, né, funcional para ele poder estar desenvolvendo sua atividade. Mas nós queremos, quanto mais poder estar mudando essa relação do empregador e empregado. Porque vivemos num país capitalista onde o empregador visa o lucro e o trabalhador, o profissional, principalmente o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, geólogo, geógrafo, meteorologista, os tecnólogos, esses profissionais que são representados pelo sindicato, pelo SENS de Ceará, e também os outros, né, da área mais técnica e tudo, que fazem parte dessa área tecnológica, nós somos o sustentáculo de todo esse desenvolvimento. Eu acho que nós alavancamos todo esse processo. Então, essa relação trabalho-emprego, empregador-empregado, eu acho que ela tem que ser o mais saudável possível. Principalmente os setores onde emprega mais. Por quê? Porque quanto mais o trabalhador está sendo valorizado, mais resultados positivos ele estará dando para o seu empregador e para o Estado de uma forma geral, para o país, para o poder público, para os gestores, não é? Porque os gestores fazem o seu programa de governo, muitas vezes baseado
80%, 70% em iniciativas de infraestrutura. E por trás desse trabalho, desses resultados, estão todos esses profissionais da área tecnológica. Então é importante essa visão e é nesse sentido que nós sempre estamos desenvolvendo o nosso trabalho e buscando projetos que ajudem a iniciativa privada. Foi uma iniciativa do sindicato, com a participação do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com manutenções preventivas e corretivas, que foi o quê? Uma junção da iniciativa sindical e do Conselho profissional com o poder público legislativo, que foi através da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje a cidade de Fortaleza tem a lei e nós já estamos trabalhando no decreto para, junto com o Poder Público Executivo, fazermos com que isso seja operacionalizado. Então, eu acho que é esse o papel. Nós estamos, por exemplo, com um projeto que nós levamos e está, inclusive, foi entregue à própria presidente Dilma, está nas mãos do senador Pimentel, que é um projeto de inclusão de profissionais da área tecnológica nos municípios brasileiros, que hoje nós temos 5.564 municípios brasileiros que não têm engenheiros, que não têm arquitetos, que não têm nenhum desses profissionais que eu acabei de citar, como funcionários da maioria dos municípios. Então não tem linguagem técnica, os municípios deixam de realizar projetos e de arrecadar, de captar recursos, às vezes até a fundo perdido, porque não existe esse tipo de preocupação. Nós estamos diante da possibilidade do maior monopólio e concorrência desleal que poderá haver no setor elétrico. Isso não é uma visão pessoal. Hoje é uma visão, é um consenso nacional, é um consenso da engenharia nacional. Por que nós estamos dizendo que se trata do maior monopólio? Porque nós temos uma agência reguladora de energia, que é a ANEEL. E esta agência, ela está propondo, e fez isso através de 10 audiências públicas em 10 capitais brasileiras, propondo uma resolução aonde o objetivo maior é passar para regular para todas as concessionárias de distribuição elétrica do país, que é na faixa de umas 103 concessionárias, que além da concessão pública, né, que elas já têm e que, em virtude dessa concessão pública, elas já têm o direito a prerrogativa de analisar projetos, de inspecionar instalações, ter um controle e um acesso a todos os dados dos consumidores, dados econômicos, dados técnicos. Com essa resolução da ANEEL, que diz que a concessionária, além de toda essa concessão, que é da distribuição da energia elétrica, ela ainda vai poder fazer projetos, correção de fator de potência, micro e mini geração de energia, que aí é onde entra a grande possibilidade dos profissionais e de empresas, de micro e pequenas empresas trabalharem nessa questão das energias renováveis. A partir daí vai ser dado a prerrogativa para as concessionárias de energia. Vão ainda poder fazer correção de fator de potência, como eu disse, subestações, alocar e vender materiais elétricos e equipamentos de uma forma geral, tipo
grupos geradores, transformadores, cabos, lâmpadas, disjuntores. Quer dizer, é abrir assim, todo o mercado, não só o mercado da área tecnológica, é o mercado da engenharia de uma forma geral. É um monopólio que nós estamos aí com o movimento nacional, o movimento de mobilização nacional da engenharia nacional contra o monopólio e contra essa resolução. De início, a ANEEL está tentando mostrar para a sociedade que isso vai ajudar, porque vai reduzir a tarifa através da modicidade tarifária, porque os lucros desses serviços vão ser disponibilizados um percentual para a modicidade tarifária. Mas e o controle? E outra coisa, será que vale a pena esta tarifa, essas reduções irrisórias de tarifa nas nossas residências, no nosso comércio, na nossa indústria, e por conta disso, se tenha que estar ficando desempregado, fechando, as empresas fecharem, que também empregam, e além disso, ou sermos terceirizados ou subempregados de concessionárias do país todo. A nossa luta não é somente pelo emprego, é pela sociedade de uma forma geral, porque monopólio não interessa a ninguém. De início pode ser tudo muito saudável, todo mundo achando muito bom, mas quando o mercado estiver realmente nas mãos das concessionárias, que elas terão o poder de, com 3 milhões, só aqui no Ceará, contratar qualquer indústria para produzir somente para ela, ou ela manter monopólios, contratos unilaterais com apenas algumas empresas, que pode ser até deles, do grupo, para atender a população, aí todo mundo vai sentir o que é ter um monopólio de serviços, de instalações e de engenharia de uma forma geral. Nós temos que lutar pela redução de tarifa, pela melhor qualidade da prestação de serviço, que nós estamos vivenciando aí inúmeros apagões, falta de manutenção nas nossas redes, não só de distribuição, mas também de transmissão. Então, tudo isso tem que ser adequado. Essas concessionárias precisam passar a realmente ter o serviço de qualidade que nós precisamos. Apesar de morar numa cidade praiana, eu, litorânea, né, não tenho muito a vivência das praias. Então, eu, assim como milhares, né, de outros cidadãos que moram aqui em Fortaleza, eu acho que nós precisamos ter outros espaços de lazer. E os parques, eu acredito ser um dos melhores, dos lugares mais saudáveis. Para quem tem algumas limitações com a questão do sol. E nós temos lugares belíssimos. Eu lembro do Parque Adail Barreto, que apesar de ser um parque restrito, porque já é muito, vamos dizer assim, reprimido, né, por construções, por outros tipos de equipamentos, né, urbanos. O Parque do Cocó, que é um dos grandes parques urbanos, né? O parque ali do Rio Branco. E eu acho que nós temos que estar descobrindo novos locais, novos espaços, e as pessoas também colaborarem com a questão, até a iniciativa privada mesmo, nos seus empreendimentos, irem deixando espaços que possam ser utilizados também pela população, espaços públicos, né? Eu acho que a política, pelo menos agora na nova gestão, estamos ouvindo aí a questão das parcerias com a iniciativa privada, que isso já vem sendo pensado há algum tempo, né? E também algumas coisas já foram desenvolvidas na gestão passada, em outras. Mas se tem que caminhar com mais rapidez para isso, porque eu acho que a população está envelhecendo,
né? Nós estamos envelhecendo, essa é a realidade, e esses espaços têm que ir surgindo na cidade, para que se possa ter um lazer diferenciado. Não ser só o lazer da praia, o lazer do shopping, o lazer, as praças nós precisamos arborizá-las, nós precisamos manter a que já existem e com arborização. Iniciativa privada está abraçando, adotando os espaços públicos, mas não só adotando com aquela visão de fazer sua publicidade, e também o poder público ter a condição de cobrar os serviços que estarão dentro daquela parceria público-privada. Porque o benefício que a iniciativa recebe tendo uma publicidade gratuita em um espaço público, é incalculável. Então, eu acho que ele tem que investir naquele espaço público, mas investir mesmo. Ele manter a arborização, se tiver uma fonte, ele manter a fonte, se tiver a pintura dos bancos, o piso, sabe, é manter mesmo, é abraçar aquele espaço, né, como uma ação social, uma ação cidadã e uma ação comercial também, não é? Porque dali ele vai estar tendo a convivência de milhares, né, de pessoas da cidade, vendo a sua publicidade e sentindo a necessidade de usufruir dos seus produtos. Então, eu acho que é essa a troca, né? Agora, eu sinto muita falta de espaços verdes, porque eu acho que, a partir do momento que Fortaleza ampliar isso, eu vou ser uma das grandes frequentadoras. O Sindicato dos Engenheiros, no estado do Ceará, ele fica exatamente na Praia de Iracema, na Rua Alegre. E nós temos essa visão de contribuir com o poder público, com a sociedade de uma forma geral, nessa requalificação daquela área, que acredito ser uma das áreas mais desejadas pela população de Fortaleza. Até porque cada um de nós que tivemos a adolescência aqui na cidade de Fortaleza, tivemos a possibilidade de vivenciar um dos espaços mais agradáveis. Bucólico, o mar, aconchegante, espaços que se encontram em outras capitais do Brasil, né? E que com o tempo, todos nós conhecemos, o processo passou totalmente por um processo de degradação e das piores degradações, porque fruto de prostituição e de ocupações das formas mais indevidas. Mas eu acho que a questão desse projeto de urbanização, do calçadão, da vinda de novos equipamentos para a área, já se vê hoje muitos locais já sendo recuperados pela iniciativa privada para comércio, né? Já se está sentindo essa melhoria, assim, está surgindo a cada dia, de uma forma bem incipiente, mas está surgindo. Famílias, adolescentes, crianças, já estão voltando para o calçadão, à noite, em finais de semana. Você já vê essa corrida de busca por aquele espaço, né, que é um espaço hoje bem diversificado, porque tem do skate, o triciclo, as pessoas andando, fazendo Cooper. Está se usando o espaço para tudo, né? Como se tivesse todo mundo reprimido e agora dizer assim, nós temos um novo espaço e nós temos que usufruir antes que ele acabe. Então, isso se vê do alto, do primeiro andar do sindicato, né? Você fica observando e nós queremos participar desse processo. Estamos trabalhando na reforma do prédio, construímos um mirante, uma área que vai ser utilizada com happy hours, com
festividades permanentes para os profissionais da área tecnológica. Queremos instalar lá também um showroom da área tecnológica para dar a possibilidade das pessoas verem ali o que é a engenharia, conhecerem de perto, terem uma aproximação maior e conseguirem identificar qual o trabalho que fazem os profissionais da área tecnológica e quais os benefícios desse trabalho para a própria sociedade, no seu dia a dia. Né? Eu acho que da criança ao idoso. E a questão dos equipamentos como aquário, como recuperação do estoril, como a própria urbanização, tudo isso eu acho que está vindo se juntar a um projeto maior, que já tem a praia, a beira-mar, né? Que eu acredito que tudo de bom que você vá colocando nos espaços que sejam de entorno ou mesmo na área, ele vai ajudando a alavancar o sentimento de pertença novamente da sociedade. Não é de todo mundo querer que aquilo volte a ser o que era ou melhor ainda. Né? E o aquário, eu não, assim, com relação à questão de viabilidade econômica, eu já tenho participado de várias apresentações e tudo, mas eu não tenho ainda essa visão, assim, dos resultados, do que vai ser arrecadado, de como vai ser a parceria público-privada, a questão econômica. Mas, assim, na questão de trazer resultados positivos, com certeza trará. Eu tive a oportunidade de, no Rio, em Lisboa, né, conhecer o oceanário, e é lógico que é outra experiência, não dá para você ficar comparando, né, porque lá é uma cidade altamente turística, e tudo lá se volta para o turismo. E está vivendo a situação que está vivendo hoje, né? E nós não temos ainda essa formação, essa cultura do turismo na cidade de Fortaleza. Porque o turismo chega, as pessoas chegam, vão para as praias, e ficam em alguns momentos, né, nas coisas que são apresentadas. Mas eu acredito que aí a nova gestão municipal, aí com o prefeito Roberto Cláudio, já com essas visões, com essa continuidade de uma parceria com o governo estadual, eu acho que isso é altamente salutar para a cidade. E essa visão voltada para a Praia de Iracema, com os movimentos sociais voltados também para a Praia de Iracema, de grupos, né, que trabalham como amigos da Praia de Iracema, tudo isso, eu acredito que isso vai ser muito, muito importante. Estou muito confiante, né, que a cidade de Fortaleza, que o estado do Ceará e que todo o país consiga aproveitar as oportunidades dessa Copa. Infelizmente, não aqui, por exemplo, em Fortaleza, da maneira como nós esperávamos. Todo mundo tinha aquela expectativa que hoje nós estivéssemos com quase todas as obras já caminhando para as suas conclusões, que ruas tivessem, avenidas tivessem passando por processo de alargamento, que nós tivéssemos todos os projetos que foram propostos inicialmente em sua total realização, com as desapropriações feitas de uma forma social, analisando a questão da população, das suas moradias, da sua forma de vida, né, da sua fixação nos espaços valorizados, como muitas vezes são as áreas ocupadas, tendo toda essa expectativa.
mas isso não aconteceu, pelo menos aqui no estado, aqui em Fortaleza, e isso porque até estamos muito adiantados na frente de muitas outras capitais, né? Pelo menos hoje nós esperamos que o programa de mobilidade urbana ele realmente se concretize, porque não é só a questão das vias do entorno do Castelão, mas nós temos o Transfor, que já vinha sendo realizado na gestão anterior, né? E que está sendo dado a continuidade e que tem intervenção em toda a cidade. Com modernização, com padronização de calçadas, com ciclovias, com alargamento ou melhorias, né, das avenidas. Tudo isso é o que nós esperamos. Ou aberturas de novas vias, não de acessos, né, novos acessos, como os viadutos, túneis e todas essas coisas. E também pensando que cada obra dessa ela tenha a continuidade, porque muita coisa não vai ser realizada para a Copa, mas que o que estava naquele programa inicial do governo municipal e estadual, que faça parte da integração, que ele seja realmente concluído, que nós possamos ter a condição de decidir de se andar de ônibus ou de veículo, né? Porque eu acho que hoje nós andamos muito de veículos particulares por conta de não podermos, de não termos um sistema integrado de transporte que dê uma mobilidade e uma rapidez também no nosso trânsito, porque está uma situação muito difícil por conta das intervenções e também por vermos aí que 7 mil veículos entram mensalmente, né, na cidade. Então, eu como profissional, que sou engenheira eletricista, tenho experiência, tenho especialização em segurança do trabalho, tenho especialização em gestão pública, em gestão de cidades, também fiz curso na Espanha, nessa área de gestão de cidades, né, porque foi para gestores ibero-americanos. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer como, no caso, todo o desenvolvimento, um trabalho que é desenvolvido lá em Zaragoza, na Espanha, a visão de Barcelona, de outros países. E você fica sempre com aquela expectativa de melhorar, da cidade ter uma vida melhor, do trabalhador ter uma vida melhor, da gestão, não é? Poder realmente ter a condição, ter capacidade financeira, ter capacidade administrativa e técnica de gerir a cidade da melhor maneira possível, trazendo os melhores resultados. Então, e esse momento é importantíssimo, né? Nós não podemos perder, apesar do pouco tempo que falta para a Copa de 2014, mas eu acho que cada dia deve ser feito como fez o nosso secretário, né, da Secopa, né, que contava, né, foi um sistema muito importante que nós da área tecnológica aplaudimos, né, a gestão do Castelão, né, com o secretário Ferrugem, que eu acho que cabe a gente falar da forma como foi gerido a construção do Castelão. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a gente tem que ressaltar as coisas boas e outras coisas também boas da cidade, né, que nos deixam esperançosos. Nós temos uma visão assim bem clara do que está acontecendo no nosso país. Durante 25 anos, o país ficou estagnado em termos de desenvolvimento na área tecnológica, de pesquisa, poucos investimentos nas universidades, a iniciativa privada resolvia
criar faculdades mais da área de ciências, de exatas, ou de social, né, humanas, porque é uma faculdade mais barata. Você não precisa investir em laboratórios e profissionais, muitas vezes com determinadas especificidades, em determinados assuntos da área técnica, né, a questão da inovação tecnológica. Tudo isso, o Brasil estava simplesmente parado. De repente, com a iniciativa do governo federal, né, já há uns 10 anos, o país muda e diz assim, não, agora o nosso investimento vai ser para o desenvolvimento do país, para a área tecnológica, para a inovação, queremos engenheiros, e a corrida começou. Então, engenheiros, profissionais dessa área tecnológica se formam de 5 anos, e você não tinha essa quantidade de profissionais nas faculdades, nas universidades. Por quê? Porque as pessoas não iam fazer profissões, não iam buscar profissões que não tinham emprego. Então, tendiam a ir para a área da advocacia, para a medicina, e outras, né, que até mesmo o governo ajuda com programas governamentais. E sempre eu faço esse parâmetro. A medicina teve a felicidade, quer dizer, os profissionais da área da medicina, da saúde, do governo investir num programa de saúde da família, que fez com que esses profissionais fossem para os municípios e lá formar a sua base e seu trabalho preventivo. Porque nós da área técnica, nós nos ressentimos com isso, de não podermos estar fazendo um trabalho preventivo para as cidades, né? Os arquitetos na questão do planejamento, os engenheiros vendo toda essa questão das ocupações, os geógrafos. Então, nós precisávamos estar fazendo isso durante todos esses anos que o país parou. E hoje nós estamos vendo o resultado disso. As nossas cidades, muitas vezes sem a questão de um bom sistema de engenharia de tráfego, questão mesmo de sistema de iluminação, dos resíduos, né, que a maioria dos nossos municípios ainda tem lixões, né, da questão de habitação, e principalmente habitações de interesse social. Então, tudo surgiu de uma vez. O governo resolveu investir. Aonde? No PAC, Programa de Habitação, de Aceleração do Crescimento, que inclusive nós, engenheiros, nos sentimos até muito felizes com a questão da Federação Nacional dos Engenheiros ter contribuído, através do programa Cresce Brasil, com as propostas, muitas das propostas do PAC, né? E isso veio rapidamente, então começou a surgir toda a questão dos investimentos para os municípios, e os municípios começaram a procurar, e a iniciativa privada também, procurar os profissionais. Aí surge a Minha Casa Minha Vida, que é um grande programa de habitação em todo o país. Surge recursos para saneamento básico, para construções de aterros sanitários, de mobilidade urbana, de acessibilidade, de planejamento urbano na questão dos planos diretores, planos de habitação, planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, todas essas coisas que estão sendo sugeridas, que estão nos programas governamentais do governo federal, né, que nós batemos palma para isso tudo, requerem a participação de profissionais da área tecnológica. E está aí a explicação. Aí o que é que acontece? Vem o lado empresarial. Muitos ainda, porque nós não podemos dizer que é generalizado, mas muitos empresários só querem profissionais prontos.
que ele não tenha que gastar em nada, de investir em nada para capacitar esses profissionais, de fazer grupos de profissionais recém-formados e dessa forma fazer com que esses profissionais se envolvam com todos esses processos e a partir daí adquiram também novas experiências. E daí começa a surgir a carência dos profissionais. E é mais fácil quererem que esses profissionais venham de fora. Porque muitas vezes, pela situação que os países estão vivenciando, esses profissionais vão se submeter aos salários também, às vezes até mais baixos do que os profissionais brasileiros. E outra coisa muito preocupante é assim, a gente sempre procura dizer que não é contra a vinda de profissionais de outros países, mas nós não podemos permitir, ou pelo menos aceitar, que esses profissionais cheguem no Brasil de forma indiscriminada, que as empresas tragam todos os seus profissionais, que as empresas brasileiras contratem empresas estrangeiras, que só tenha profissionais estrangeiros, porque nós entendemos que a sustentabilidade passa por isso. É você construir, você manter. Se você não tem profissionais brasileiros que tenham participado daquele processo, é a mesma coisa da gestão pública. É terminar uma gestão pública e você não ter profissionais que façam parte do corpo funcional daquela gestão, daquela prefeitura e daqueles órgãos e tudo, e você ter que começar muitas vezes tudo de novo, certo? É a mesma coisa da questão da iniciativa privada, se resolver estar construindo, fazendo suas alterações para se adaptar, né, às novas tecnologias, somente com empresa estrangeira, que também traz muito profissional estrangeiro. Né? Tem que ter um percentual. E nisso nós entendemos que temos que estar sendo acompanhado pelo nosso Conselho Federal, né, de Engenharia e Agronomia, e pelas entidades sindicais, nacionais, regionais e tudo. Para que nós possamos estar mantendo esse nível de emprego e renda para os profissionais também. E a boa qualidade do serviço e a continuidade da prestação de serviço. Estou terminando aqui esse grande momento, né? Eu acho que foi uma experiência muito importante. Quero agradecer à TV União por essa oportunidade, que eu acho que esse espaço é um espaço cidadão. Costumo acompanhar e vejo que aqui nesse lugar já sentaram pessoas de vários segmentos da sociedade e que me deixou assim, muito feliz de poder estar participando aqui. Quero dizer que à frente, que venho realmente tendo grandes desafios na minha vida, né? E que ter agora sido reconduzida também para mais uma gestão do sindicato é mais um grande desafio, porque é uma responsabilidade redobrada por termos que concluir um projeto que demos início, com várias opções favoráveis aos profissionais, que temos aí um programa que nós estamos chamando de Tecnologia, Soluções e Negócios, que vai funcionar dentro do sindicato para capacitar os profissionais com a participação de empresas, fornecedores de uma forma geral. Acabamos de desenvolver, de ter um jogo da engenharia, né, realizada junto com o Instituto Federal, com os alunos e professores do Instituto Federal. Vocês, aqui eu estou lançando, estou assim de primeira mão, né, que vai ser uma grande parceria com as escolas públicas e privadas,
para que os estudantes comecem a despertar para as profissões da área tecnológica. E quero, assim, continuar dizendo da minha grande felicidade de poder, como funcionária pública, servir a cidade onde nos acolheu, a mim e a minha família, que é a cidade de Fortaleza, e dizer que quero contribuir cada vez mais com as pessoas, que eu sou uma pessoa sensível, assim, à questão dos catadores, né, dessa questão dos resíduos, a questão ambiental. Então, tudo isso me deixa muito aberta a participar de todos os movimentos que são feitos na cidade, né? E para encerrar mesmo, eu quero fazer aqui uma homenagem à grande mulher da minha vida, que é a minha mãe. Contexto Geral entrevistou a presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado do Ceará, Tereza Neumann.